Noite. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de vocês aqui, os que estão retornando, os novos que estão começando. Vocês não vieram ainda, né? Então, sejam bem-vindos, obrigado por terem vindo, né? Espero que gostem, que continuem vindo, façam parte aí da nossa família do Grupo Sim, tá bom? Eu vou tirar aqui só, porque senão não vou conseguir fazer a palestra. Bom, antes da gente dar início à palestra, então, a gente vai fazer uma oração de agradecimento, tá? Então, sugeri para vocês, quem quiser, fechar os olhos, quem não quiser, não precisa, para a gente poder agradecer ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso modelo, né? Que nós seguimos aqui, os ensinamentos dele, nós seguimos no Espiritismo, porque os próprios Espíritos explicaram a Kardec que Jesus era o modelo a ser seguido, quando Kardec perguntou qual era o espírito modelo, né, ou a filosofia modelo a ser seguida, e os espíritos responderam: segue o que Jesus ensinou, porque ele é o governador do orbe terrestre. Então, agradecer a vinda dele, a toda a oportunidade que ele nos deu de, através das suas palavras, a gente buscar a nossa evolução. Agradecer também a Deus, o nosso Criador, sem o qual nós não estaríamos aqui tendo toda essa oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento que a gente tem. E também aos espíritos que nos acompanham, os espíritos individuais de cada um, espíritos do grupo que acompanham o trabalho e que, através do trabalho do grupo, nos ensinam e também permitem com que nós possamos ajudar o nosso próximo, nossa caminhada aí para a nossa evolução. Então, fazer esse agradecimento antes da gente iniciar. E agradecer a vocês também, né, por terem vindo e fazerem parte aí desse trabalho nosso, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos e vamos dar início à palestra, então. Bom, para quem está chegando agora, nós somos o Grupo Sim, Espiritistas e Místicos, como vocês devem ter visto em algum convite, né? É um grupo que se reúne semanalmente aqui nesse local. Nós temos a sala de palestras aqui, temos a sala de evangelização, então também temos as crianças que vêm aprender com a gente de uma maneira mais lúdica, né? E temos depois da palestra o nosso passe, e temos também um trabalho mediúnico que é feito após o horário daí com os médiuns que são os médiuns da casa, né? E de tempos em tempos temos cursos para as pessoas que têm interesse em desenvolver a mediunidade ou aprender a dar o passe e tal, para poder fazer parte da equipe de trabalhadores da casa, tá? Então, tendo interesse, é só falar com a gente. O Pablo é ali que coordena os cursos, né? E a gente... obrigado. E a gente, então, anuncia quando tiver agenda de curso para vocês. Quem tiver interesse, possa fazer, tá bom? Uma outra coisa, o nosso grupo trabalha com... nós aqui alugamos esse espaço, então nosso grupo trabalha com doações voluntárias, então quem puder e quiser doar para a gente, não existe um valor predeterminado, a gente sugere só um valor, né, de 15 a 20 dólares por mês, por pessoa, mas é só uma sugestão. E nós temos a caixinha de doações, então quem puder ajudar a gente, é o dinheiro que a gente usa para fazer a locação, o espaço, todos os equipamentos que a gente usa, livros que a gente tem para as pessoas usarem, temos uma biblioteca também, né? Então aí vocês fiquem à vontade para consumir a literatura que a gente tem, quiserem se aprofundar mais nos estudos, né? A gente agradece aí a participação de vocês, tá bom? Bom, hoje vamos tentar fazer uma palestra um pouco mais interativa, para não ficar falando o tempo todo, até porque eu não estou meio rouco ainda, mas vamos falar de uma passagem muito bonita do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse livro aqui, que acho que alguns de vocês, ou todos vocês já conhecem, e é uma das partes preferidas minhas do Evangelho de Jesus, né, que é das bem-aventuranças, né, do Sermão do Monte. E para a gente começar essa palestra, o tema da palestra é Bem-aventurados os pobres de espírito, ou os pobres em espírito.
E eu queria começar a palestra perguntando para vocês, primeiro, não é a pergunta que todo mundo faz, o que é pobre de espírito, é o que é aventurado. Vocês já pararam para pensar o que é bem-aventurado? O que isso significa em linguagem de hoje e talvez o que significava na época de Jesus, né? Alguém quer arriscar aí a me ajudar com esse problema linguístico? Porque essa parte do Sermão do Monte é cheio de problemas linguísticos, porque muita coisa que era falada naquela época mudou um pouco o conceito, né? A definição das palavras foi distorcida ao longo do tempo. Então, o que significa bem-aventurado? Quer arriscar, Ivo? Acho que é uma pessoa que está imbuída em uma boa aventura, em algum trabalho que vai engrandecer ela até o ponto. Dessa maneira que eu entendo. Tá. E aí, Alan? Eu não sei qual é o sinônimo literal do bem-aventurado, mas no meu entendimento é algo como abençoado. Bem-quisto, bem-aventurada é uma pessoa que está no caminho do bem. Que merece as bênçãos, mais ou menos isso. O que mais, gente? O que a gente entende por bem-aventurados? Querem arriscar alguma coisa? Quer? Feliz, pessoa que seja bem-aventurada, uma pessoa que gosta de felicidade, não de alegria, né? De felicidade, né? Que é aquela paz interior. Pode falar. Boas novas, merecedor de boas novas. Tá, legal, gostei também. A Cíntia quer arriscar, não? Não? Tem certeza? Ricardão, Ricardo? Ricardo ou Natal Paulo? Fala, Ricardo. Bem-aventurados. Sorte no sentido, não no sentido material, né? Afortunado no sentido de paz, de boas coisas na vida, né? Bem-aventurado, segundo a definição, tem a ver com isso, né? Pessoas que merecem, têm méritos, né, para serem felizes, né? Então vamos traduzir isso a frase, então, né? São merecedores da felicidade verdadeira os pobres de espírito ou os pobres em espírito. O que são pobres em espírito ou pobres de espírito? Esse problema é mais difícil ainda. Alguém quer arriscar? Pessoas que estão em desenvolvimento, ok. Pessoas que estão passando por dificuldades ou sofrimentos que fazem com que eles estejam se sentindo pobres de espírito, Eu sei. ou tristes ou desanimados. Tá. Pessoas que estão subjugadas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que perderam um pouco a esperança, uma coisa assim. Mais alguém? Quer arriscar? Desprovido de orgulho. Humilde. O pobre de espírito, eu também aprendi durante a preparação da palestra. Tem tudo a ver com o que vocês falaram, mas ele tem uma origem. E a origem vem lá do Velho Testamento, quando num sermão Isaías estava falando com as pessoas que queriam, de certa forma, entemplar Deus, colocar Deus dentro de um templo, né? Porque achavam que poucos eram merecedores de ter acesso, né, às verdades divinas. E aí ele falou assim, como vocês podem querer construir um templo para Deus, se Deus construiu o universo, né, o mundo, que é muito mais do que um templo, vocês querem dar só um templo para Deus, né? E vocês não sabem que Deus olha pelos pobres de espírito e não, daí que surgiu essa palavra, os pobres de espírito, não para os afortunados, os ricos, os orgulhosos, etc. Né? Então esse texto é muito antigo e aparece algumas vezes na Bíblia.
Então, como Jesus era um grande estudioso, segundo, né, aí conta a história, Jesus era um grande conhecedor das Escrituras Sagradas. Pode vir, Clarinha. Ok, no problem. Então, como Jesus era um grande conhecedor das Escrituras Sagradas, ele acabou dando continuidade para esse conceito, né, que apareceram algumas vezes na Bíblia por grandes profetas. E Jesus estava, então, né, no monte, cercado de pessoas, além dos apóstolos, cercado de pessoas que foram para ouvir, que Jesus costumava de manhã sair de casa e ir para um lugar onde ele pregava. E ele estava lá cercado das pessoas e ele fez um dos mais bonitos sermões da passagem de Jesus aqui na Terra, que foi o Sermão do Monte, onde o conteúdo de conhecimento que Jesus passou naquele sermão, de acordo com alguns religiosos e estudiosos da Bíblia, resume tudo que Jesus pregou ao longo da vida inteira dele, de uma maneira muito compacta, de uma maneira muito resumida, né? Então, Jesus começou o Sermão do Monte e ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E depois ele falou mais algumas boas-aventuranças, ou bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os fracos, oprimidos, e aí foi. Hoje nós vamos concentrar nesse daqui. Kardec colocou no capítulo 7 exatamente essa passagem do Evangelho, bem-aventurados os pobres de espírito. E Kardec dá algumas definições para os pobres de espírito, mais ou menos do que vocês falaram, tá? Não é muito diferente disso. Dizendo que Jesus explicou isso no Sermão do Monte, e ele diz que são os homens desprovidos de inteligência, mas não são, né? Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência como pobres de espírito, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não os orgulhosos. Então, o que Kardec quis dizer, talvez é uma coisa que a gente ainda confunde, né? Quando a gente fala assim, poxa, aquele rapaz é tão humilde, né? Ele tem um sapato furado, ele é uma pessoa muito humilde. E humildade não tem nada a ver com pobreza, né? Humildade é uma palavra que define muito bem uma pessoa que sabe exatamente quem ela é, que tem uma consciência muito elevada do que realmente ela é, e não mais do que aquilo, né? Ela sabe muito bem quão pequeno ela é perto de Deus, né? E quanto ela ainda tem que aprender para chegar a ser um espírito evoluído. Então, uma pessoa que não se julga melhor que os outros, né? Isso é uma pessoa humilde. Isso independe da condição financeira da pessoa. Isso independe. Isso tem a ver com a maneira que a pessoa se vê, né? A pessoa se entende. E eu vi uma frase hoje que me deixou bastante pensativo a respeito, que diz o seguinte: como é difícil ser orgulhoso, né? E tentar achar Deus em você mesmo, e não respeitar, reconhecer que Deus é algo maior do que você, e tentar achar Deus em você. Porque o orgulhoso, ele se acha melhor que os outros, ele se acha mais capaz, ele se acha mais inteligente, né? Então dá muito trabalho, porque como é que você vai querer competir com Deus, né? Independente da forma que nós entendemos Deus. Não estou falando que Deus aqui é um ser que está em um lugar olhando por nós, zelando por nós, criando o universo. Mas a ideia de Deus, né? A ideia dessa maravilha que é essa energia divina que nós chamamos de Deus. Então, como deve ser difícil você sair disso aí e achar que Deus está em você, que você é maior do que você pensa que é, né? Ou que você realmente é. Então, a humildade tem a ver com isso, né? E aí Kardec dá umas definições que, até pelo contexto da época, as definições elas soam um pouco dogmáticas, porque as definições de Kardec colocam Deus como uma entidade, né? E dependendo da pessoa que está lendo, essa pessoa pode interpretar da maneira com que as religiões mais dogmáticas interpretam. Mas eu acredito que não tenha sido a ideia de Kardec colocar para que nós
temamos a Deus. Não é isso. Porque muitas religiões falam, eu sou temente a Deus, né? E é um conceito que eu nunca entendi. Eu falo assim, poxa, mas se Deus é bom, por que eu preciso temer a Deus? Né? Se Deus não vai me fazer mal, por que eu tenho que temer a Ele? Né? E isso é uma coisa que vem lá do Antigo Testamento, onde Deus destruiu Sodoma e Gomorra, onde fez uma série de coisas, inundou lá, fechou o mar e matou todos os egípcios lá que estavam perseguindo Moisés. Ou seja, que Deus é esse, né? E esse Deus, ele veio, de certa forma, sendo reinterpretado ao longo do tempo. E, atualmente, o Espiritismo não considera Deus, até porque na primeira pergunta de Kardec, como eu falei a semana passada, eles falam que Deus é causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Então, não faz sentido nós imaginarmos Deus como aquele juiz que está lá em cima, como Kardec chega a mencionar aqui, que não apraz aos olhos de Deus uma pessoa rica e não sei o que e tal, como ele coloca. Mas ele acaba adicionando de uma forma que dá margem à dupla interpretação. Por isso que eu estou deixando bem frisado isso. E aí Kardec, então, ele, para ilustrar, né, essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca algumas parábolas aqui, né? E eu vou mencionar as parábolas, não vou ler inteira, porque até vai tomar mais tempo do que o necessário, mas que todos vocês conhecem, né? Que é a parábola das crianças que vão a Jesus quando ele está lá com os apóstolos, e as crianças vão a Jesus e ficam brincando com Jesus, querem sentar no colo dele, e aí os apóstolos dizem, não, deixa o mestre, sai daí, né? Não incomoda o rabi, né? E aí Jesus fala, não, espera, por que vocês estão fazendo isso, né? Deixe vir as minhas crianças, porque quem não tiver um espírito como os das crianças, não entrará no reino dos céus. E ele ensina exatamente essa parte, que foi muito importante, de que as pessoas elas devem ter não a ingenuidade da criança, mas a benevolência que a criança tem e a humildade que a criança tem de chegar para você e falar, pai, o que é isso? Né? A benevolência que a criança tem de não ter aquela malícia, de não ter... Então, quem não tiver um espírito puro, né, como um de uma criança, mesmo tendo não a ingenuidade da criança, mas vê o mundo de uma maneira pura como uma criança, não entrará no reino dos céus. Esse entrar no reino dos céus também dá uma margem a talvez uma interpretação mais dogmática do tipo, tem uma porta onde eu vou ter que passar e entrar, né? Eu tenho que ter meu mérito, né, meus bônus hora, que eu vou chegar lá e vou entrar no reino dos céus. E a gente vai vendo ao longo do estudo espírita que, na verdade, esse entrar no reino dos céus tem muito mais a ver com a minha preparação mental para conseguir atingir um nível de convivência vibracional com espíritos mais elevados. Que, na verdade, não é algo que alguém vai me permitir, mas algo que eu tenho que me preparar para conseguir atingir o nível de estar junto com espíritos elevados, porque senão eu não consigo vê-los, eu não consigo senti-los, né? Então, esse seria o reino dos céus. E depois vem a outra parábola do filho de Zebedeu, que a mãe, né, chega com os dois meninos, acho que eram mais crescidos, e fala, Senhor, deixe meu filho sentar ao seu lado, um à sua esquerda e outro à sua direita, né? E faça com que eles cheguem ao reino dos céus com você, né? Um fica do seu lado direito e um do lado esquerdo. E Jesus fala, tudo bem, mas você acha que eles vão conseguir passar pelo que eu vou passar? Né? E aí, de novo, vem aquela interpretação antiga, poxa, então quer dizer que nós temos que sofrer para chegar no reino dos céus, né? E isso não é uma condição, mas isso é, na verdade, a nossa evolução faz com que nós tenhamos que nos desvincular do nosso ego. Nós tenhamos que, de certa forma, aprendermos, né, a ter uma consciência que nos permita que nós tenhamos humildade. E para isso é muito difícil, e é isso que causa sofrimento. Então, foi isso que Jesus quis dizer para a mãe. Seus filhos ainda vão ter que passar por muitos estágios evolutivos, eles não estão preparados ainda. Não é porque eu sou bom e eles não são. É porque eles ainda estão caminhando, né? Eles estão galgando esses lugares. Né? Eles não estão ainda prontos para chegar lá e sentar ao meu lado esquerdo e ao meu lado direito. Não tem como isso acontecer, porque isso não depende de mim, depende deles.
né? Então, foi o ensinamento de Jesus. E a última parábola que Jesus fala, né? E Kardec lista aqui nesse capítulo, é a parábola da festa, né? Onde, num sábado, tem uma festa na casa dos fariseus e aí você é convidado. Uma que o Bárbara mencionou recentemente. Perdão. E aí Jesus fala, quando vocês chegarem numa festa, não sentem na frente, porque vocês correm o risco de o dono da festa, né, o anfitrião, chegar para você e falar, com licença, deixa essa pessoa sentar aqui, porque ele é mais querido para mim, né? Senta lá para trás. Ele falou, vai, sente atrás, porque se você tiver mérito e for uma pessoa benquista, você será convidado a vir para frente, né? E você ter que sair da frente e ir para trás é uma humilhação, de certa forma, né? Agora, você ser convidado para ir para frente é uma elevação, né? Então, ele falou assim, haja com humildade, haja como se você não se sinta melhor do que você realmente é, né? Foi mais uma lição de humildade. E tem uma outra historinha que nessa não é de Jesus, essa foi uma que eu vi, eu gosto muito, talvez alguns de vocês já tenham ouvido eu contar, em alguma outra palestra, eu já não sei mais se eu contei, porque na minha memória não está tão boa. Mas é a historinha do rico infeliz. Quem já ouviu, não dá spoiler, tá? Havia uma pessoa que era muito rica, tinha muitas posses e tal. E só que ela, apesar de ter toda a riqueza, todo aquele patrimônio, tem tudo, ela era muito infeliz, né? E depois de conversar com muita gente, consultar os amigos, consultar lá os doutores da época, né? Que é no tempo antigo, né? Ninguém conseguia ajudar essa pessoa, porque fala assim, olha, você não tem problema físico nenhum. Essa tristeza sua aí é algo psicológico, você precisa procurar ajuda com alguém que entenda sobre isso, né? Até que ele chegou numa pessoa e falou, eu sei uma pessoa que pode te ajudar. Tem um sábio que mora lá naquelas colinas ali, ó. Ele tem uma casinha ali e ele atende as pessoas todos os dias, né? É só você ir lá que ele vai te ajudar. Ele é uma pessoa muito sábia, né? Então ele vai saber o que te falar. E aí ele ficou lá, chegou lá, tinha uma fila enorme de pessoas querendo ser atendidas pelo sábio. E era uma choupana muito simples, né? E aquela fila saindo da choupana. Aí ele entrou na fila. E foi passando o tempo, a fila estava demorando, né? Ele tentou negociar algum lugar para trocar o lugar na fila, tal. Ele conseguiu alguns lugares, né? Ofereceu lá algumas coisas, conseguiu alguns lugares. E aí o pouco que ele tinha levado, né? Ele foi dando para as pessoas para passar na frente das pessoas. E aí chegou lá na frente e a próxima vez era dele. Aí quando chegou a vez dele, ele entrou. Aí o sábio pediu para ele e falou, olha, pode se sentar, né? Tinha uma caminha, um jarro de água em cima num banquinho e uma cadeira. O sábio estava sentado ali na caminha e tinha cadeira. Ele falou, pode sentar ali, né? Vamos conversar. Aí o rico chegou, sentou na cadeira e falou, pois é, eu tenho um problema, tal, mas só que eu queria te fazer uma pergunta antes, né? Ele falou, pois não, né? Eu vou te atender, pode fazer a pergunta que você quiser. Ele falou assim, eu tenho um problema para te contar, mas antes disso eu tenho uma curiosidade, né? Dizem que você é tão sábio, né? Sua fama, né? Ultrapassa o horizonte aqui, né? Todo mundo te conhece. Eu vim para cá, todo mundo te conhece. E diz que você é tão sábio. E você, o que você tem, né? Por que você está nessa casinha aqui, né? Você só trabalha aqui? Ele falou, não, eu moro aqui. Aqui é a minha casa. Ele falou, essa aqui é a sua casa? É a minha casa. Mas você só tem isso, essa casinha, essa cama, essa cadeira, né? Você só tem isso? Ele falou, sim. Ele falou assim, mas dizem que você é tão sábio, como é que você não conseguiu, né? Arrecadar mais coisa, de repente cobrar doação, né? O cara tinha mentalidade de comerciante, ele era comerciante. Por que você não juntou mais fortuna ao longo da sua vida, né? Você está na pobreza aí, vivendo de uma maneira precária. Aí o sábio olhou para ele e falou assim, e você? Cadê a sua fortuna? Que eu não estou vendo. Ele falou, não, mas é que
veja bem, né? Ele falou, não estou vendo ouro, não estou vendo prata, não estou vendo nada, né? Sua roupa está até um pouco suja por causa da poeira aí fora. Ele falou, não, é que na verdade eu só estou aqui de passagem. Aí o sábio falou assim, eu também. Então, essa é a humildade, né? É você ter consciência de que nós estamos aqui apenas de passagem, né? E que o problema não é o que você leva, né, ao desencarnar, o problema o que te gera a felicidade não é o que você leva ou o que você tem aqui, né? Mas é o que você deixa aqui. O feliz é aquele que não deixa nada aqui. Porque se você deixa alguma coisa no plano físico quando você desencarna, isso que você deixou é a quantidade de apego e de ego que você ainda tem, seja material ou seja pessoal, né? Então, essa historinha do sábio é uma historinha que sempre me fez pensar muito a respeito disso, né? Porque sempre se ouve muito falar que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar por um buraco de agulha, né? E a gente sempre tem esse vínculo de que ser rico te impede de você progredir espiritualmente, né? Aí eu pergunto para vocês, então quer dizer que ser pobre é garantia de evolução espiritual? Todos os pobres, eles estão evoluindo rapidamente, estão crescendo. Então, se a riqueza não é condição para não evolução, assim como a pobreza não é a condição para a evolução, o que quer se ensinar através desse ensinamento aqui não é a condição financeira de vocês, né? É exatamente a condição de apego ao ego, ao orgulho, aos bens materiais que escravizam. Porque existe muito rico caridoso, existe muito pobre egoísta. Então, o que interessa é a sua intenção, né? Eu não estou para defender a riqueza e nem para falar mal da pobreza, só estou falando que não é isso que permite que a gente evolua, e sim a maneira com que nós encaramos a encarnação, a fim de que, quando nós desencarnemos, a gente parta em paz, sem os vínculos que nós tínhamos aqui, sejam materiais, sejam emocionais, né? Então, essa é a lição da humildade, né? É reconhecer que Deus é o único apego que nós temos que ter, né? Não aquele Deus que a gente coloca como sendo o Deus que deve ser temido, né? Mas a interpretação ou o reconhecimento de que existe uma lei que nós estamos submetidos a ela, que quanto mais eu entendo como essa lei funciona, né, e não é uma lei no sentido de imposta, mas sim no sentido de natural, existe um ciclo natural da vida, que quanto mais eu entendo esse ciclo e como que ele se comporta, mais apto a evoluir eu estou, né? Uma das coisas mais difíceis que tem, um dos maiores desafios que tem, não é a gente se desvincular dos bens materiais, por incrível que pareça. Até porque você tem diversas encarnações e você vai, provavelmente, né, de acordo com o que ensina os livros dos Espíritos, e Kardec menciona esse parágrafo também, nós provavelmente viremos em diferentes condições, sejam financeiras, de poder, sejam em condições diversas, né? Homem, mulher, o que manda, o que obedece, patrão, empregado, escravo ou não. Então, nós viremos, né? Nós estamos vindo nas encarnações diferentes condições. Em cada condição, eu aprendo alguma coisa. Mas todas elas têm um objetivo, que é fazer a gente entender qual que é o vínculo que nós temos que ter, né? Se nós somos ricos ou somos pobres, não interessa. O que interessa é o que eu devo fazer a partir disso. E um dos desafios maiores que tem é nos desvincularmos de nosso ego.
é a gente parar de se achar mais do que a gente é, parar de se ver como mais importante, apesar de que, é claro, como é que isso é tão não natural por enquanto, porque como que eu vou sentir mal, tanto se eu tomar uma martelada no dedo, quanto um colega tomar uma martelada no dedo, né? Usando martelada como figurativo. Ou seja, como que eu posso me sentir empático se a dor no outro não me dói, né? Então, assim, como que eu posso ter misericórdia do próximo se a situação não é comigo, né? Isso é uma coisa que a gente está aprendendo a desenvolver. Então, quando a gente vê alguém sofrendo, aquilo dói um pouquinho na gente, porque a gente já tem essa empatia. A gente já está, de certa forma, entendendo que o outro é tão importante quanto eu. Então, se acontece com ele, eu não devo me sentir aliviado, eu devo me sentir solidário, né? Então, essa ligação que a gente tem com o próximo, que é o que Jesus fala que é amor, né? Essa união que acontece desde a matéria lá atrás, onde as partículas se juntam para formar substâncias cada vez mais complexas, é isso que Jesus ensina que é amor. Então, amor vai desde lá de trás, passa pelas uniões de todos os tipos, né? Casamento, família, grupos que se reúnem para trocar informação, né? Para estudar, países que se unem para combater, por exemplo, um mal comum a todos, né? Um planeta que se une para combater uma tragédia que nem nós tivemos agora, com tantas mortes do Covid, né? Embora tenhamos essa terrível polaridade que nós temos hoje, né? Isso muito tem a ver com a quantidade de informação que a gente recebe e a falta de filtro e de bom senso da gente interpretar e praticar empatia, mas o planeta se uniu, né? Se uniu para combater um vírus que era comum, com um mal que era comum, né? Então, essa união que a gente, aos poucos, vai adquirindo é o que Jesus ensina que é o amor. Aonde vai parar isso? Se nós continuarmos nos unindo, né? Como serão as novas formas de vida? Hoje, nós temos aí um corpo individual, que é composto de bilhões de células, que são indivíduos, que se unem. Será que nós não nos uniremos um dia também para formarmos algo mais complexo, né? Que não seja um corpo físico único, mas seja um corpo espiritual único? Será que isso não é que nós chamamos de Deus? Essa união mental e espiritual em prol do bem maior, do bem comum? Bom, por hoje é o que eu tinha para falar, pessoal. Vou deixar aí, tem um tempo para vocês comentarem. Convido vocês para comentarem, né? Porque é importante a participação. Então, fiquem à vontade. Alguém quer comentar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa? Fala. Bom, eu queria comentar sobre talvez o meu entendimento sobre aquela frase do rico entrar no reino dos céus e ser tão difícil quanto um camelo passar por um buraco de agulha, né? Eu não... E como a gente vê em algumas explicações, né? Isso não significa... Jesus não quis dizer que como você mesmo falou também, né? Quanto mais rico você for, você está se condenando automaticamente a não ir para o reino do céu, né? Que é uma coisa ruim ter posses financeiras ou posses materiais. O que me parece uma explicação que faz mais sentido sobre essa frase é que a posse material traz para a gente quanto mais posse, mais desafio.
e mais oportunidades você tem mais ferramentas, mais oportunidade, mas ao mesmo tempo, devido a essas posses materiais, você é muito mais seduzido a olhar só para você e a aproveitar, fazer proveito dessas posses materiais cada vez mais e cada vez mais. Por Infla isso, o seu ego, né? Acaba inflando mais o seu ego ainda, né? Exatamente. Na contramão do que deveria ser. Exatamente. E você acaba se sentindo mais importante, você acaba se seduzindo pelos benefícios e pelas coisas que a matéria pode te trazer. E por isso isso te traz um desafio maior para que você faça um bom uso dessa matéria. Então, em contrapartida, a pessoa que está na Terra e muitas vezes tem poucas oportunidades, não que as pessoas não tenham oportunidades, mas às vezes vem com muito mais dificuldades para ter posses materiais, essas pessoas, apesar da dificuldade que elas estão passando na Terra nesse momento, elas estão praticamente sendo forçadas a olhar, aproveitar menos a matéria e a pensar, passar menos por essa sedução ou por esse desafio que os ricos passam. Então, não sei se eu falei muito aqui, confundi vocês, mas... de certa forma, um paradigma, né, da nossa vida que realmente a pobreza traz oportunidades para a gente aprender a aceitar a pobreza, e a riqueza traz dificuldades para a gente se desvincular do ego. Até tem a passagem do Evangelho que não dá para servir a Deus e a Mamon, onde exatamente a palavra-chave é a palavra servir, né? Porque servir significa você priorizar Deus ou você priorizar a matéria, os bens materiais, que é o Mamon, né? Então, você prioriza onde a sua mente está conectada, né? Se você olhar a riqueza como um meio para unir as pessoas, ajudar as pessoas, ela tem um contexto completamente diferente do que você usar como um fim de vida, né? Então, é complicado, né? Que nem você falou, é muito difícil uma pessoa que é rica ela ter essa visão solidária, né? Porque automaticamente ela, para ser solidária, ela teria que abrir mão da riqueza. Nós ainda não entendemos como julgar isso, como balancear isso. Tem um livro que eu li, a Vera, tá? Um livro que eu li que conta a história, é um livro ficção meio psicografado, que conta a história de Capela. E um dos espíritos que trabalham, e é um espírito de estirpe lá na coisa, a última encarnação dele, ele foi multimilionário. Ele viu uma oportunidade de construir um grande império, dando oportunidade para as pessoas de dignidade, né? Então ele pegou um monte de gente que não tinha dignidade, não tinha condição boa de vida, e ele criou um império para ajudar essas pessoas. Então ele criou banco, fazendas, ele criou um império em cima disso, né? E ele foi chamado exatamente por isso, porque ele conseguiu criar alguma coisa positiva para todo mundo. Então a riqueza para ele foi uma consequência. E a riqueza dele significava sempre investir em coisas que iam gerar mais oportunidade, e aquilo dava mais dinheiro, ele investia em coisas que davam outra oportunidade. Então, não é necessário, como a gente tem essa mentalidade, que talvez o nosso conceito de riqueza seja um conceito muito limitado. A riqueza, se ela for distribuída, ela deixa de ser riqueza. Mas se ela for transformada em oportunidade, ela gera mais riqueza, que gera mais oportunidade. É um ciclo virtuoso, né? E aí está a intenção. Porque a intenção dele sempre foi ajudar as pessoas. E isso fazia com que ele se tornasse cada vez mais rico e pudesse ajudar mais, até que ele conseguiu unificar um país inteiro lá em Capela, né? E tirar da pobreza um país inteiro. E aí ele foi assassinado e acabou. Então é um exemplo de que a riqueza tem que ser reinterpretada, tem que ser vista como uma ferramenta que quem deu essa ferramenta para nós?
Não foi Mamon, que Mamon não existe, Mamon é uma figurativa, né? Mas quem deu essa oportunidade da gente, através do nosso esforço, do nosso trabalho, dedicação, a gente amealhar recursos que possam ser aplicados em benefício da sociedade, né? Porque eu tenho certeza que se Deus fosse aquele juiz, aquele pai que estivesse lá em cima, ele não queria que você desse tudo que você tem e ficasse sofredor e tão pobre quanto os outros. Ele quer que todo mundo progrida, mas progrida aqui, né? Então, a gente tem que ver que os bens materiais são ferramentas. A Vera vai falar? Vera, você quer falar? Fica à vontade. Estamos abrindo aqui para você falar, tá bom? A gente vê que você levantou a mão. Obrigada. Nós Obrigada. temos no nosso... Eu quero... Deixa eu ver se... Tá? Eu não sei se eu consigo colocar meu rosto. Ah, peraí. Ah, achei. Então, sobre o rico. O rico dificilmente entrará no reino dos céus, ou sei lá como é que é isso. Não me lembro da frase exata. É mais difícil... Não, é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Exatamente, é essa frase aí. E como vocês falaram, eu acho que tem muita gente rica que ajuda muito, tanto quanto o Rodrigo acabou de dizer, criando firmas que vão gerar trabalho e ajudar pessoas. E aqui nos Estados Unidos, que eu saiba, o resultado de uma pesquisa, é que a classe média é a que dá mais doações para o povo do que qualquer outra classe. Os ricos dão, mas a porcentagem que a classe média dá de doação para não só os pobres ou as organizações nos Estados Unidos, como nas organizações mundiais, que ajudam pessoas no mundo inteiro. E eu acho que essa frase aí é muito relativa. Não sei o que aconteceu naquela situação para essa frase ser formulada, entendeu? E porque Deus nos dá a todos as mesmas oportunidades, dependendo, né, de onde a gente mora, como é que vai sair daquele lugar para estudar e se mover na vida. Porém, nós todos temos dentro de nós a força e a luz, a fé, para ser utilizada para melhorar a nossa vida espiritual, financeira, moral, etc. Então, a meu ver, né, eu não estou dizendo que eu sou, não sei, não sou dona da verdade, mas é lógico que se eu vejo uma pessoa que precisa e eu podendo ajudar, eu vou ajudar independente, se é emocionalmente ou financeiramente, etc. Mas todos nós temos essa capacidade, independente da riqueza ou pobreza, porque ajudar não é só financeiro, né? Às vezes uma pessoa te ligar e falar com você é uma ajuda maior do que o dinheiro, entendeu? Então, eu acho essa palavra que você falou, também o título do assunto de hoje, os bem-aventurados. Eu acho, pelo que eu entendo dessa frase, me corrija, Rodrigo, ou alguém se eu estiver errada. O que eu entendo é que a simplicidade, os simples ou aqueles que têm fé, né, serão, como que é a frase? Os bem-aventurados, os que... Pobres de espírito. Os pobres de espírito, é isso. Porque eles entrarão no reino dos céus. Então, eu acho que esse pobre de espírito aí, eu acho que é bem ampla a ideia que nos dá, porque pode ser pobre de espírito, mas que é uma pessoa simples, que acredita em Deus, tem fé, ajuda o próximo. Não é porque é pobre. Pode ser uma pessoa rica
que tem esses mesmos valores, né? E eu acho que, então, o reino dos céus é aberto para todos nós, e a gente tem que fazer a nossa parte para se desenvolver e entrar lá, né? Obrigada. Obrigado, Vera. Realmente, o reino do céu está aberto para todos, mas a porta é estreita. Porque é difícil de entrar? Porque alguém impõe? Não. Porque nós temos dificuldade de nos prepararmos para entrarmos no reino dos céus. Então, é aquele conceito, né, da heteronomia e da autonomia. Nada é imposto para a gente no mundo espiritual. Tudo é uma questão de nós estarmos capazes, nós mesmos, através das nossas lições, que alguns chamam de sofrimento, para entendermos a natureza divina e aí sim, né, passarmos pela porta estreita. Tá bom? Obrigada. Tem um comentário? Pode falar. Em determinado momento da vida dela, da princesa, ela conheceu Madre Teresa, ela pediu para seguir, ela queria abrir mão daquela vida que ela tinha e seguir Madre Teresa. E daí Madre Teresa, na conversa com ela, falou que ela faria mais como uma princesa do que se ela seguisse ela como uma freira, né? Pobre. E eu acho interessante ela falou um pouquinho, né? Exatamente. Ela era um ícone, né? Todo mundo olhava ela como algo inatingível. Então, tudo que ela fazia era um exemplo para as pessoas, né? Principalmente para os britânicos que idolatram a realeza, né? Então, assim, ela era uma pessoa que ela podia, através das suas atitudes, fazer muito mais do que uma madre que está lá ajudando crianças carentes ou órfãos que não têm condições. Entendeu? Um impacto maior. Porque o trabalho divino, né, o trabalho de Deus, como foi falado na história de Saulo de Tarso, que se converteu para Paulo de Tarso quando ele entendeu, né, Jesus, exatamente isso, de que Deus se utiliza de todas as ferramentas, né? Se utilizou de Saulo, que matou Estevão, né, e apedrejado, não matou, mas conduziu Estevão para um processo de apedrejamento, né? Ele, muita gente pode até discordar, mas ele criou condições através de Hitler, sendo que Hitler deu um péssimo exemplo, e tudo que é exemplo serve de aprendizado. Então, hoje, né, várias pessoas, muitos países abominam qualquer ideia de você tentar criar um nazismo, um neonazismo, porque aquilo foi tão ruim, ensinou tanto para as pessoas a respeito de valores morais, e Deus, de certa forma, a natureza divina se utilizou de uma má intenção, né, de um líder, para dar o exemplo. Então, assim, todo mundo que Hitler matou teve a oportunidade de vir de novo, né? E teve a oportunidade de vir de novo, provavelmente muito melhor, porque depois de ter passado uma experiência num campo de concentração, você já imaginou uma pessoa que fica preso num campo de concentração? A intensidade da interiorização que essa pessoa tem que fazer de achar um motivo para viver? E o quanto isso não transmite para essa pessoa de conhecimento moral? Só leu o livro do... Exatamente. Esse que a palestra do Ivo do outro dia. Você vê que está tudo conectado. Tem aquela história do menino, de uma palestra antiga que eu li, do menino que escreveu um poema porque ele estava para ser assassinado nas câmeras de gás, e ele já estava há muito tempo numa situação já de fome, de tudo mais, e ele escreveu isso: hoje eu não vou chorar, vou deixar para amanhã. E aí ele fala que, e esse Peter, não, o outro que você fez a palestra, Peter Frank, que ele estudou, ele viveu nessas condições e estudou isso. Ele falou assim, aquelas pessoas tinham muito mais
vontade de viver naquelas condições e lutavam para conseguir sobreviver do que alunos da universidade que ele lecionou mais tarde que se matavam. Eram filhos, pessoas ricas, estudavam numa faculdade particular e se matavam por bobeira. Então, aquilo chamou tanto a atenção dele que ele foi estudar. E ele foi entender o que realmente faz com que as pessoas tenham vontade de viver, né? E não é a dificuldade, não é o quanto você se posiciona a respeito da vida, a respeito da esperança, né? Descobrir realmente. Exatamente. Então é isso, pessoal. Isso marcou muito, sabe, mas tem um livro da Miek que ajuda os esconderijos, que não é reconhecido, mas ela conta a história da fora, quem não era judeu e ajudava a exercer poder. E ela falou que andava 20 km de bicicleta, campo de batata, para achar batata, porque não tinha comida. Então, assim, a gente podia aquela batata com o pessoal de esconderijo. Então, tem também o lado de quem não sofreu, mas que teve a empatia. Exatamente. Sofreu por empatia, né? Ok, pessoal. Já tomei muito tempo de vocês. Agradeço novamente. Esperamos vê-los todos na semana que vem, quem puder, claro. E a gente, então, vai dar início ao passe, depois da oração de encerramento, senão a Sueli fica brava comigo. Vamos fazer a oração de encerramento, então. Eu quero agradecer principalmente a espiritualidade que me ajudou muito nessa palestra, né? Todas as intuições e a emoção de poder falar um pouco sobre Jesus, que sempre me emociona bastante. E agradecer ao próprio mestre, né? Que veio nos ensinar tantas coisas bonitas que a gente hoje reinterpreta, e cada vez mais a gente aprende. É incrível, né? É como se fosse aquelas caixas que você vai abrindo e cada vez você descobre que tem mais uma caixa dentro e você vai abrindo e quanto mais profundo você vai, mais você entende a verdade, né? Porque a verdade é a última caixa. E quando você abrir a última caixa, você vai descobrir o que tem dentro, né? E o evangelho é isso, você vai abrindo as caixas à medida que você vai tendo condições de abrir as caixas. Então, essa maravilha foi ele que deixou para a gente. Então, como não agradecer, né? E agradecer a espiritualidade que trabalhou com a gente, que vai ainda continuar trabalhando e fazendo com que esse grupo retorne e dê mais oportunidade para mais pessoas de estudo, de caridade, de trabalho, né? Já estamos com mais umas pessoas interessadas em ajudar, e isso é muito legal. Obrigado a todos. Depois do passe, desejo a todos uma boa noite, para quem não tiver a oportunidade de falar boa noite. E a gente espera vocês aqui semana que vem. Então, nós vamos dar início ao passe, tá? O passe ainda vai